Muito bom nessa noite podermos nos reunir para exaltarmos o nome do nosso Deus. E nessa noite a qual temos um motivo muito especial. Próxima terça-feira, dia 31 de outubro, estaremos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. São 500 anos de história. De uma história que, na verdade, começa, inclusive, bem antes do dia 31 de outubro de 1517. Na verdade, ela começa no século XV. Diante de uma igreja totalmente estatizada, de uma igreja onde estava completamente envolvida com os governantes de sua época, de uma igreja completamente interessada apenas em construir o seu império. Era tempo de construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. E era necessário, então, que a igreja desse tempo, do século XV, levantasse recursos para que ela, então, estabelecesse definitivamente o seu império. Porém, dentro dessa igreja sempre houve a verdadeira igreja. No século XV, na Inglaterra, um homem chamado John Wycliffe, ele começa então já a discordar de algumas questões que até então a igreja do seu tempo pregava. John Wycliffe vai ser o responsável então em influenciar um outro homem, ainda no século XV, John Hus. John Hus, que inclusive foi condenado pelo papado a morrer queimado vivo. Mas antes disso, ele disse essa frase que está aí para vocês: podem matar o ganso. E é interessante que o nome Hus, no alemão, significa ganso. E ele se referia a ele. Podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. E há exatamente 102 anos, após a morte de John Hus, Martinho Lutero, que nasceu na Alemanha, no leste da Alemanha, numa cidade chamada Eisleben, cujo, no período da juventude, o seu pai tinha um desejo de que ele se formasse em direito para ser advogado. Mas ele abandonou o direito, então, para se dedicar à teologia e servir a Deus diante de tantos temores que ele enfrentou na vida. E ele queria, então, ter um relacionamento próximo com Deus. Martinho Lutero, então, se dedicou a conhecer as Escrituras. Ele então foi para Wittenberg, para que então lá ele pudesse ensinar as Escrituras na Universidade de Wittenberg e pudesse se dedicar também ao sacerdócio na igreja do castelo de Wittenberg. Mas lá ele começou a se aprofundar no estudo das Escrituras, quando foi dado a ele a responsabilidade de ensinar aos seminaristas de Wittenberg Romanos. Foi quando então ele se deparou com Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque é nesse Evangelho que se encontra a justiça de Deus. Justiça essa que é recebida mediante a fé. E essa mensagem, então, fez toda a diferença na vida daquele monge agostiniano, que seguia os princípios e o estilo de vida de Santo Agostinho. E ele agora, no seu ensino de Romanos, começa a pregar sobre a justiça de Deus. Uma justiça que é recebida mediante a fé. E cada vez mais, Martinho Lutero foi se distanciando da igreja do seu tempo. Estamos já agora no século XVI.
Martinho Lutero, então, diante de tantas diferenças entre aquilo que ele havia visto no Vaticano, entre toda a ostentação e pomposidade do que ele tinha visto, diante dos pregoeiros do seu tempo, que faziam apelos totalmente emocionais para comoverem as pessoas a comprarem as indulgências e garantirem a sua entrada no céu. Martinho Lutero, então, em 31 de outubro de 1517, pregou nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses, 95 afirmações a respeito de todo o desvio que a igreja do seu tempo vinha fazendo. E ao mesmo tempo afirmando que o homem só pode ser salvo através da fé somente. Diante disso, começou uma série de perseguições a Martinho Lutero, ao ponto de, num determinado momento, ele recebeu uma bula, uma carta escrita pelo Papa condenando as suas atitudes. E Martinho Lutero, então, vai para a praça pública e queima aquela carta, diante de todos. E a partir dali, então, começa de fato a reforma. Até que em 1521, Martinho Lutero é definitivamente excomungado. Martinho Lutero agora, então, vai viver em Wartburg, onde ele vai estabelecer a sua residência. Em Wartburg, ele vai se dedicar agora, inclusive, a dar a Bíblia para o povo. É em Wartburg, quando ele vai se dedicar a traduzir as Escrituras para o alemão, para a língua do seu povo. E assim, então, todos poderem ter acesso às Escrituras. E foi a partir disso, então, que começou a reforma, começando na Alemanha e se espalhando por toda a Europa. Lutero, posteriormente João Calvino na Suíça, especialmente Genebra, inclusive sistematizando a teologia, e diversos outros. A reforma, então, vai invadindo a Europa. E vão se estabelecendo agora igrejas que vão seguir agora novos pilares, novas doutrinas. Vai haver agora um retorno àquilo que os apóstolos ensinavam. E diante disso, então, nesse tempo, foi-se estabelecido como doutrina base 5 pilares. 5 pilares que, como nós vimos, como nós acabamos de cantar, foram chamados de 5 solas. A palavra sola vem do latim, que significa somente. Diante, então, daquilo que Lutero começou a escrever e diante dos outros reformadores, se estabeleceu como declaração de fé básica agora desses chamados, nesse tempo, de protestantes. Essas 5 solas, esses 5 pilares de sustentação da nossa fé. A sola Escritura, que vai dizer que é somente a Escritura como a nossa regra de fé e prática. A sola gratia, somente pela graça, a graça que é o favor não merecido da parte de Deus por nós. A sola fide, essa salvação ela é recebida somente pela instrumentalidade da fé, e não agora pelas obras, não pela compra das indulgências, não com dinheiro, mas somente pela fé. Solos Cristo. Todo esse processo de salvação, ele se deve por causa do que Cristo fez na cruz. E o soli Deo glória. Deus fez todo esse plano redentor, dando as Escrituras que nos revela Cristo. Cristo que veio
para então satisfazer a justiça de Deus, e nos dando agora o caminho para nos aproximarmos do Senhor, Deus fez tudo isso para a sua própria glória. Então eu quero nessa noite olhar justamente para esses 5 pilares. E olhar inclusive para alguns textos que sustentam esses 5 pilares. E ver o quanto a nossa fé, de fato, essa fé que começou a ser desenvolvida ali com Lutero, resgatada por Lutero, e que chega até nós hoje, nesse século 21, onde, através daqueles que vieram para a América do Sul e começaram a pregar o Evangelho, chegaram ao Brasil, estabeleceram igrejas, e nós hoje podemos desfrutar disso. Esses 5 pilares são que sustentam basicamente a nossa fé. São coisas que são indispensáveis para todos aqueles que de fato creem em Deus. Eu quero olhar com vocês cada um desses 5 princípios, começando pela sola Escritura, onde nós temos como base um texto muito conhecido nosso, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, onde Paulo, de uma forma muito clara, diz quem é a fonte das Escrituras e qual é o propósito das Escrituras. Paulo instruindo a Timóteo, que era pastor em Éfeso, que estava cuidando da igreja de Éfeso, que era um representante apostólico, que estava ali inclusive para colocar algumas coisas em ordem na igreja de Éfeso. Paulo, então, no capítulo 3, vai dar uma palavra de encorajamento a ele, inclusive para que ele não se desviasse das sagradas letras, mas para que ele permanecesse firme no ensino dessas sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Foi diante disso que Paulo então disse que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Observe a maneira como Paulo se refere à Escritura. Toda a Escritura. Não são somente partes das Escrituras. E é somente a Escritura. Lutero bateu de frente com a igreja do seu tempo quando eles diziam que as Escrituras elas não eram suficientes. De que junto com a Escritura, era necessária a autoridade papal. Era necessária a autoridade dos papas. E aquilo que os papas diziam também era palavra de Deus. Mas a reforma trouxe de volta esse retorno a ter a Escritura como única regra de fé e de prática. Porque é ela, e somente ela, como diz Paulo aqui, é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus, ela é dada pelo próprio Senhor, através dos escritores humanos que foram guiados ao escrever as Escrituras, dirigidos pelo Espírito Santo. Como Pedro vai dizer na sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículo 21, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ela é inspirada. Mas ela não é só inspirada, Paulo vai dizer que ela também é útil. Ela é útil para o nosso ensino. Ela é útil para nos instruir na verdade. Ela é também útil para a repreensão. É ela quem nos aponta nosso pecado. Ela é útil para a nossa correção. É ela quem corrige a nossa vida. É ela quem corrige o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns para com os outros. E é ela que nos educa, que nos instrui na justiça. E o propósito disso é que o homem de Deus ele seja
apto e plenamente preparado para toda boa obra. As Escrituras, então, ela tem esse propósito de nos tornar aptos, preparados, capazes. É ela quem nos ensina a cada vez mais viver um relacionamento correto com Deus. A cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento de Deus. É ela quem nos instrui a respeito dessas coisas. Martinho Lutero teve essa convicção e por isso foi de tamanho o interesse dele de dar a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras para o povo, para que cada um pudesse ler as Escrituras e pudessem ser instruídos e ensinados por ela. E diante disso, inclusive, o próprio Lutero também vai defender de que era necessário que a Bíblia estivesse na mão do povo, porque é inclusive o Espírito que está naquele que crê, em todo aquele que crê, que nos instrui a compreender as Escrituras. Lutero cria fielmente nisso. E ele dizia, a interpretação da Bíblia não está restrita aos sacerdotes, não está restrita ao papado, não está restrita aos monges. Mas a Bíblia, ela está acessível a todo aquele que crê. E é por isso que todo aquele que crê precisa ler e conhecer as Escrituras. Que grande herança a reforma nos deixou. O que seria de nós se Deus não tivesse iluminado Lutero para entender isso a partir das Escrituras? E se propor a traduzir as Escrituras para que o povo pudesse ter acesso. E olha que coisa interessante, aliado à reforma protestante, surge a imprensa. Gutenberg é o criador da imprensa. E qual vai ser o primeiro livro que ele vai publicar na sua primeira imprensa? A Bíblia. Deus guiando inclusive a história para que a sua palavra pudesse chegar a todo aquele que crê, a todo o povo. Gutenberg, então, se propôs a publicar as traduções das Escrituras conforme Lutero ia traduzindo. E assim a Bíblia foi chegando ao povo. Sola Escritura. Por que não seguimos os ensinos de outros livros, dizendo que isso também estabelece a nossa fé? Por que não seguimos o ensino de alguém humano? Porque nós cremos que somente a Escritura, ela é inspirada por Deus. E é por isso que dizemos que é somente ela a nossa única regra de fé e de prática. Sola Escritura. Mas não é só isso. Nós temos ainda o sola fide. Foi quando Lutero, então, no seu estudo das Escrituras, entendeu de que não há como o homem ser salvo a não ser crendo. De que todo aquele movimento de compra de indulgências não garantia ao homem a entrada no céu. De que todo aquele apelo emocional que era feito pelos vendedores das indulgências, tudo aquilo era inútil. O homem continuava indo para o inferno, mesmo com uma carta do Papa autorizando ele a entrar no céu. Lutero entendeu de que o homem, para ser salvo, é necessário que ele creia em Cristo, que ele creia nas Escrituras. Olha o que vai dizer Romanos 1,17, porque no Evangelho que é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Lutero, a partir disso, entendeu de que não há outra maneira do homem se aproximar de Deus a não ser pela fé. De que essa justiça, qual nós precisamos, inclusive, para termos os nossos pecados perdoados, para sermos declarados justos aos olhos de Deus, aceitos diante de Deus. Nós só podemos receber isso por meio da fé. E não há outra maneira. A justiça de Deus, essa justiça nós só podemos receber pela fé. Até porque as Escrituras são muito claras em dizer da nossa condição humana, como pecadores que nós somos. Olha o que vai ser dito em Isaías 64, versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Tudo aquilo que podemos fazer através dos nossos atos humanos não valem nada em relação à nossa salvação. Nada. Nenhum dos nossos atos de justiça irão fazer com que Deus nos dê acesso a Ele. E isso, a própria Bíblia mesmo, ao longo da sua história, vai comprovar. Não há como o homem se aproximar de Deus. Não há como o homem ser justificado pelo Senhor. Não há como o homem ser aceito por Deus, a não ser pela fé. Porque os nossos atos são atos completamente injustos e longe, distantes demais do padrão de Deus. E não há nada que possamos fazer para satisfazer a justiça de Deus. É por isso que é necessário que creiamos nele. Somente pela fé. E é interessante que essa fé, ela é uma obra de um outro pilar, o sola gratia. Essa fé, ela está diretamente ligada à graça de Deus. Na verdade, a fé, ela é um instrumento dessa graça. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, inclusive como nós cantamos aqui, mediante essa fé. É algo que não vem de nós mesmos. Não é algo que possamos, de qualquer maneira, reproduzir isso. Graça é o favor não merecido da parte de Deus por nós. É essa graça, inclusive, que já age desde a eternidade passada da nossa eleição. Graça. E essa graça que, ao longo da nossa história, um dia nos alcançou. Graça. Deus vindo a nós e com graça nos resgatando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, produzindo fé no nosso coração, para que nós possamos então crer nele, para que então possamos crer em Cristo. É graça. Isso é obra da graça de Deus. E não há como nós fazer nada para receber essa graça. Nos tempos de Lutero, as pessoas achavam que poderiam receber essa graça mediante as indulgências. Achavam que poderiam receber essa graça mediante as orações, mediante tantas outras coisas, mediante uma religiosidade completamente vazia. Quando ainda naquele tempo, inclusive, os cultos, as missas eram feitas em latim.
e onde ninguém entendia. Mas as pessoas seguiam o ritual. E as pessoas achavam que pela prática dos seus rituais, poderiam se aproximar de Deus, poderiam receber essa graça, poderiam ser salvos. Mas Lutero mostrou de uma forma muito clara de que não há como, somente por essa graça. É a graça de Deus. E é essa graça que vem até nós, para que nós então entendamos o Evangelho, para que nós então sejamos convencidos do nosso pecado, da nossa pecaminosidade, e reconheçamos a nossa necessidade completa e absolutamente do Senhor para sermos salvos. Como Paulo vai dizer em próprio capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, o homem ele está morto nos seus delitos e pecados, incapaz de salvar a si mesmo. É impossível. Mas aquele Deus, como ele vai dizer no versículo 4, o Deus que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. E aí Paulo vai dizer que tudo isso é obra dessa graça salvadora, dessa graça maravilhosa, dessa graça sublime que nós recebemos da parte de Deus. É somente pela graça. E essa obra de graça, ela é feita por causa de Cristo, solos Cristo, somente por Cristo. Nesse plano redentor e gracioso de Deus, Deus então envia o seu único Filho até nós, Jesus, que se fez homem, deixando a sua habitação de glória e habitando entre os homens, e que veio com o propósito de dar a sua vida por nós, de se entregar por nós. Vem agora como servo sofredor, e que vai levar sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, para que então, através da sua morte, a justiça de Deus então seja satisfeita, e nós então agora possamos nos aproximar de Deus por meio dele. Esse Jesus veio, ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, triunfando sobre a morte, triunfando sobre o pecado. Cumprindo então a sua missão e retornando a Deus, e agora se colocando na posição de mediador, de intercessor. E aí Paulo vai retratar muito bem essa verdade em 2 Timóteo capítulo 2, nos versos 5 e 6. Ele vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele é o nosso mediador. Nós não temos outros como mediador. Os santos não são os nossos mediadores, mas é o próprio Senhor Jesus. E essa foi uma verdade defendida lá no início da Reforma. Essa foi uma verdade resgatada por Lutero e pregada. E por isso se causou tanta polêmica. Lutero não hesitou em dizer para os bispos, na defesa da sua fé, quando ele foi acusado de heresia, em dizer: não, existe um único mediador entre Deus e o homem, e esse único mediador é Jesus, porque foi ele que se entregou por nós, foi ele que morreu por nós. E somente por ele nós podemos ser salvos. Olha o que vai dizer Atos capítulo 4, versículo 12. Pode passar aí. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo.
não tem como o homem ser salvo dos seus pecados, ser resgatado, regenerado, a não ser por meio de Cristo, crendo no sacrifício redentor e substitutivo do Senhor Jesus. E onde nós podemos encontrar Jesus? Nas Escrituras. Desse Jesus que, inclusive, ele satisfez a Deus. Ele recebeu a aprovação do Senhor. Olha o que diz Mateus 17, versículo 5. Quando ele foi batizado ali por João Batista. Naquele momento em que ele desceu as águas, vai ser dito que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Então não há nada e nem ninguém fora de Cristo, e nem além dele que possa satisfazer a Deus. Esse Jesus agora que nós encontramos revelado nas Escrituras, olha Lucas 24, versículo 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. As Escrituras nos revelam Cristo, do início ao fim. Já começamos lá por Gênesis, diante daquela situação de pecado. Adão e Eva nu. Deus então vem ao encontro deles. Eles se escondem. Adão, onde tu estás? Ouvi a tua voz, ouvi os teus passos e me escondi. Adão, o que aconteceu? Você comeu da árvore da qual eu disse para você não comer. Ah, mas foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu e eu acabei comendo. Então, Eva, a serpente me enganou e eu comi. Deus então vai começar a dar a consequência do pecado. Mas em meio a todas aquelas consequências, Deus ali já estabelece um plano redentor que já envolvia Cristo. Gênesis 3,15. Virá o filho da mulher, que irá esmagar a cabeça da serpente. Cristo. O Filho de Deus, que nasceria de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo de Deus, e que viria para vencer o poder de Satanás sobre as criaturas do Senhor. Por isso que não há como sermos salvos a não ser por Cristo. E hoje nós conhecemos a Cristo através das Escrituras, porque é ela quem nos revela Jesus. É ela quem nos ensina a respeito do plano redentor. É ela quem nos ensina a respeito do propósito pelo qual Jesus veio. São elas que inclusive nos deixam claros de que Jesus veio não para ser um mártir, mas que veio para morrer por causa dos nossos pecados. É quando nos deparamos com Isaías 53 e descobrimos que ele veio para levar sobre si os nossos pecados, para ser ferido no madeiro. E todas as profecias reveladas que envolviam ele e que diziam sobre cada situação que iria ocorrer enquanto ele estivesse nesse mundo, cumprindo o plano de Deus. É somente por Cristo. Então, não tem como o homem se aproximar de Deus por outra pessoa, crendo em outra pessoa, crendo em outra coisa. É necessário que o homem creia em Cristo, para que ele seja salvo, para que ele seja redimido dos seus pecados, para que ele seja perdoado, para que ele seja justificado, para que ele então tenha acesso a Deus. Não há como o homem
ter tudo isso a não ser por meio de Jesus. E o quinto e último pilar diz respeito ao propósito final disso tudo. A glória de Deus. Deus estabeleceu todo o seu plano. E Deus agora vai consumando o seu plano na história. Redimindo pessoas, salvando pessoas pela graça, por meio da fé. Deus vai fazendo tudo isso para a sua glória. É interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, quando ele termina de fazer aquele tratado teológico que ele faz do capítulo 1 até o capítulo 11, no final do capítulo 11 ele vai escrever um cântico de exaltação ao Senhor, ao ver que todo aquele plano redentor, de Deus retirar o homem do pecado, que está no lamaçal do pecado, como ele descreve lá em Romanos 1 e 2, e que é plano de Deus justificar o homem pela fé por meio de Cristo, desse segundo Adão, que veio para satisfazer a ira de Deus, porque o primeiro Adão falhou. Paulo então vai escrever um cântico de exaltação a Deus por conta de todo esse plano redentor dele. E ele vai fechar aquele cântico de exaltação a Deus no versículo 36 de Romanos 11, dizendo: pois dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. A ele seja glória, e somente a ele. Porque como nós vimos nos 4 pilares anteriores, nas 4 solas anteriores, é Ele o autor das Escrituras. É Ele quem é o autor da fé. É Ele quem é o autor dessa graça redentora. Foi Ele que estabeleceu que esse plano redentor se desse por meio de Cristo. Então, se há alguém que merece toda a glória por conta desse desenrolar desse plano, é Ele. E a Ele somente. E Ele agora, uma vez que nós entendemos esse plano redentor, e uma vez que nós nos submetemos a esse plano, e recebemos a Cristo pela fé, nós somos agora chamados a viver para a glória de Deus. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o só lhe deu glória nos ajuda a entender o porquê de Lutero, inclusive, mesmo sofrendo todas as injúrias, todas as perseguições que ele sofreu ao defender a sua fé, aceitar a excomunhão que ele recebeu e ainda continuar. É porque ele entendia que Deus fez tanto por ele e que não cabia fazer outra coisa agora a viver para a glória de Deus. Da mesma maneira, John Hus, como nós vimos, o ganso, que acabou morrendo queimado vivo em praça pública, defendendo a sua fé. E assim nós podemos lembrar com certeza, diversos outros nomes dessa história. De homens e mulheres que dedicaram a sua vida a viverem para a glória de Deus. Hoje pela manhã mesmo, na pregação do pastor Jairo Cáceres, ele contando de um irmão que esteve no Coliseu e lembrando de quantos cristãos morreram no Coliseu. A história da igreja, inclusive, nos conta a história de uma mulher, se eu não me engano, o nome dela é Domitila, que resistiu até o fim. Ela foi lançada entre os leões famintos. Ela foi chicoteada, chibateada. Diversas coisas aconteceram e depois ela toda machucada, ensanguentada, sofrendo, mas permanecendo fiel. Por causa de Cristo
e do que Ele fez por ela. Sofrendo tudo aquilo para a glória do Senhor. Queridos, hoje nós somos gratos a Deus, porque vivemos num país livre, ainda não sofremos perseguições da maneira como como outros viveram no passado e como outros têm vivido em outras regiões do mundo. Porque sabemos que há irmãos na fé nossos que têm sofrido nesse século 21. Sofrido por causa de Cristo. Morto por causa de Cristo. Por causa da sua fé. Mas mesmo essa facilidade que nós temos de viver ainda em um país livre, não nos isenta e não devemos relaxar em viver para a glória de Deus. Nós temos essa responsabilidade, temos esse chamado de, em tudo que fazemos, só lhe deu glória. Somente a Deus dá a glória através da nossa vida, através do que fazemos, da maneira como nós vivemos. Fazer tudo isso para a glória e para a honra do nosso Senhor que nos salvou e que estabeleceu esse plano perfeito para nós. A Deus seja a glória. A Deus seja dada toda a glória. Porque foi Ele, inclusive, que moveu esses homens. Diante de uma igreja completamente perdida na Idade Média. Mas Deus sempre teve os seus fiéis. Sempre houve um remanescente fiel. John Wycliffe, John Hus, Lutero e tantos outros. E graças a Deus, porque Deus, pela instrumentalidade desses homens, fez com que inclusive essa fé chegasse até nós e hoje estamos aqui reunidos lembrando, celebrando essa mudança que houve na história e que foi uma verdadeira mudança na história. A história mudou completamente na Reforma. Muita coisa mudou a partir da Reforma. Posteriormente, a Reforma mesmo, muita coisa ainda vai mudar. A forma da educação vai mudar. É quando os puritanos irão estabelecer escolas, hospitais e tantas outras coisas. Irá mudar muita coisa. Mas começa lá. Pela coragem, pela destreza de homens como Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino e outros que estiveram juntos a eles. De confrontarem homens como Tetzel, que vivia para trazer esse discurso das indulgências. João Tetzel. E Lutero, muitas das vezes, confrontou Tetzel por causa da sua atitude de pregar uma mensagem completamente emocional, comovente, para fazer com que as pessoas dessem dinheiro e comprassem a sua salvação com dinheiro. Não era a mensagem de Tetzel, mas era a mensagem das Escrituras. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar e que essa lembrança da Reforma possa inspirar em você o desejo de cada vez mais você servir ao Senhor com fidelidade, com amor, com destreza, fazendo tudo para a glória de Deus. Ao lembrar dessa história, Deus possa dar gratidão ao seu coração, gratidão a Ele, porque Ele usou esses homens para estabelecer esse plano, para resgatar isso e fazer com que nós hoje conheçamos o plano redentor de Deus. Graças ao Senhor, porque Ele usou esses homens. E somos gratos a Deus
por Ele ter usado esses homens, para que nós então estivéssemos onde nós estamos hoje. Somos gratos ao Senhor. E que isso e a vida deles nos inspire a sermos fiéis, a continuarmos firmes na nossa caminhada com o Senhor. Convido você a se colocar de pé nesse momento, nós vamos orar. Orar pela reforma, né? Agradecendo ao Senhor pela reforma. Agradecendo ao Senhor por esses 500 anos de história. São 500 anos. E que infelizmente, nesse tempo agora, por conta das nossas celebrações dos 500 anos, a igreja qual Lutero rompeu com ela, tem feito uma campanha para nos chamar de volta. Protestantes, voltem para casa. Nós já estamos em casa. Nós já estamos em casa. Nós estamos aqui reunidos com o povo de Deus. E que um povo que defende e que vive segundo esses pilares, essas solas. Nós já estamos em casa. Agora estamos sim de fato em casa. Vamos orar ao Senhor. Bondoso e eterno Deus, nós te somos gratos. Gratos ao Senhor. Porque o Senhor lá, no século XV, século XVI, o Senhor usou homens que mesmo estando dentro de uma igreja completamente longe dos teus propósitos, mas esses homens sabiam que a fé, na verdade, não era como era ensinada naquele tempo. E aqueles homens, então, começaram um processo de reforma. E o Senhor, então, foi usando para que um instruísse a outro, até que chegasse a Martinho Lutero, aquele homem que queria e que se dedicou a conhecer mais o Senhor. E que, ao ser chamado para ensinar Romanos, se deparou com as Escrituras e conheceu o verdadeiro plano redentor do Senhor revelado nas Escrituras. E ele, de forma corajosamente, usado pelo Senhor, começou a ensinar essas coisas. Nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor fez lá, pela coragem que o Senhor deu a Lutero para anexar aquelas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, para ali de uma forma muito corajosa, inclusive, romper com a igreja. E agora viver segundo esses pilares, viver segundo esses 5 solas. E a partir dali, ó Deus, se espalhar a igreja do Senhor por todos os lugares. Nós somos gratos ao Senhor, porque estamos agora, Senhor, chegando aos 500 anos dessa história. É a nossa herança, é a nossa história como povo do Senhor. Nós somos gratos por isso. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor agora pelo nosso tempo, quando a igreja do nosso tempo, depois de 500 anos, a igreja evangélica tem perdido esse caminho, tem se desviado desses 5 solas, e introduzido diversas outras coisas que não têm fundamento nenhum nas Escrituras. E vivido à luz de uma fé completamente mística, uma fé completamente contrária àquilo que o Senhor nos ensinou e àquilo que o Senhor nos deixou revelado nas Escrituras. Ó Deus, nós queremos orar primeiramente pela igreja desse tempo, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor, inclusive, use pessoas para resgatar a fé, assim como o Senhor usou Lutero, assim como o Senhor usou Wycliffe, John Huss e tantos outros, para levar, ó Deus, a igreja de volta às Escrituras,
de volta à fé verdadeira, de volta a essa graça salvadora, de volta ao Cristo revelado nas Escrituras. E diante de tudo isso, ao Senhor ser dada toda a glória. Mas também, ó Deus, queremos pedir por nós, graças te damos, porque como igreja local, a IBC, tem, ó Deus, vivido à luz desses 5 pilares. E nós somos gratos ao Senhor por isso, pela fidelidade da tua igreja, aos princípios das tuas Escrituras, aos princípios da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a graça de não nos desviarmos da tua palavra, de continuarmos firmes nesses fundamentos, de continuarmos a cada dia trilhando, caminhando, ensinando, pregando os fundamentos da tua palavra. De em momento algum, ó Deus, deixarmos com que os modismos do nosso tempo venham nos desviar desses fundamentos. E, ó Deus, dá-nos a graça de a cada dia, na nossa vida, vivermos de fato para a tua glória. Entendemos que nós fomos alcançados pelo Senhor, por meio desse plano perfeito do Senhor, desse plano que foi estabelecido lá na eternidade passada. E que hoje nós podemos conhecê-lo através das Escrituras. E que um dia nós cremos, se fomos salvos, fomos regenerados, fomos justificados pela instrumentalidade da fé. Recebemos essa graça redentora. E hoje nós somos chamados para viver para a tua glória. Ó Deus, dá-nos a graça de a cada dia vivermos em tudo para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, é o nosso desejo. Nós te suplicamos essas coisas no nome do Senhor Jesus, no nome daquele que se entregou por nós. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe e que esses 500 anos possa te inspirar a cada dia ser mais fiel a Ele.